cristianismo é a certeza de que Cristo está vivo. A verdade acerca da nossa esperança é que Ele ressurgiu. Espero que essas canções tornem-se repertório usual do Corozana, porque nunca será demais cantar e falar da transformação que Cristo realiza em nós por meio do poder da ressurreição. Dr. Rodrigo Silva, um antropólogo e arqueólogo, acumula conhecimento suficiente para falar com muita segurança acerca da ressurreição. Cristão que afirma categoricamente que a ressurreição não precisa de comprovação científica, porque a história dá conta de confirmar a veracidade dos fatos de que Cristo está vivo. Se fosse mentira, se fosse a maior de todas as mentiras, não haveria milhões e milhões de pessoas ao longo da história da humanidade que decidiram morrer por esta mentira. Pedro, Paulo, Tiago, João e tantos outros ao longo da história da humanidade dos últimos 2 milênios não poderiam viver o entusiasmo que viveram, e nós não poderíamos testemunhar da fé que temos se Cristo não tivesse ressuscitado. O poder da ressurreição, o poder da visão que temos do Cristo vivo. O apóstolo Pedro, quando escreveu a sua primeira epístola, no capítulo 1, ele diz que nós, sem tê-lo visto, o amamos. E ainda agora, sem o vermos, cremos nele. Jesus havia dito aos seus discípulos: vocês são bem-aventurados porque creem, mas creem porque vocês veem. E Jesus disse: mais bem-aventurados serão aqueles que, não tendo visto, creram. Somos estes, os mais bem-aventurados, porque mesmo não tendo visto Jesus em carne e osso, cremos que Ele vive e Ele está entre nós. É o poder da visão de Cristo. O poder que moveu os discípulos, os primeiros, que tornou os apóstolos, que alvoroçou uma geração inteira e que chegou até nós com a mesma mensagem inalterada, com o mesmo poder triunfante: Cristo vive. Nós não cremos porque vimos, mas porque cremos, nós vemos. Então eu vi Jesus. O Cristo anunciado e registrado nos evangelhos é o mesmo Cristo que opera e age em todo aquele que nele crê, naquele que o ama e especialmente naquele que se dedica a obedecê-lo. Lucas escreveu 2 cartas, por assim dizer. Sim, porque a própria introdução do seu evangelho e do livro de Atos são como cartas. Ele escreveu a um homem chamado Teófilo. Conhecemos o seu histórico, suspeitamos de quem poderia ser, mas não há nenhuma afirmação categórica se este Teófilo era uma pessoa com este nome ou um codinome dado a alguém para fugir do tempo da perseguição. Mas o fato é que Lucas, como homem da ciência já na sua época, o médico amado, como se refere ao apóstolo Paulo, escreveu 2 cartas a este homem que nós o conhecemos apenas como Teófilo, que literalmente pode ser o amigo de Deus. Por isso, muita dúvida sobre o fato de ser realmente alguém chamado Teófilo ou um pseudônimo, um apelido a alguém. Suspeita-se até da cúpula do Império Romano para mostrar os efeitos e os feitos do Nazareno e para argumentar naquela geração quem foi Jesus e o poder que há em seu nome. Lucas escreveu o Evangelho para falar de Jesus. Lucas depois escreveu um livro que foi intitulado posteriormente como Atos dos Apóstolos para registrar os efeitos de Jesus na vida daqueles que o amam. Vai lembrar que os livros e cartas não foram intituladas na sua época. Eram cartas, com data, com destinatário, com remetente.
E nós, então, para organizá-lo num contexto bibliográfico, foi necessário que, há séculos passados, fosse dado um nome, e deu-se o nome da segunda carta que Lucas escreveu a Teófilo, de o livro de Atos dos Apóstolos, ou Feitos dos Apóstolos. Mas, curiosamente, o livro de Atos não registra tantos atos dos apóstolos assim, até porque o apóstolo que mais aparece é Paulo, um apenas. Depois, uma breve, rápida referência a Pedro, como o segundo apóstolo. Depois, talvez, alguma referência a Tiago, também alguma coisa acerca de João. Mas e os outros? Por isso, alguns estudiosos e críticos positivos, críticos construtivos, vamos dizer assim, do texto bíblico, vão sugerir que, na verdade, Lucas teve a intenção de registrar em sua segunda carta a história de homens ou mulheres corajosamente adeptos de Jesus e os resultados deste amor e desta fé a Jesus na vida deles e de toda uma geração. O livro de Atos possivelmente não foi escrito com o intuito de dizer quem eram os apóstolos, mas, na essência, mostrar o poder que há no nome de Jesus na vida de todo e qualquer um que o ama, que o segue e que esteja disposto a, se preciso for, morrer por ele. A segunda carta de Lucas, escrita a Teófilo, que nós a temos como livro de Atos, termina de uma forma muito reticente. Porque, na verdade, poderia, de uma forma mais poética e mais contemporânea, dizer que o livro de Atos receberia um belo título hoje se fosse uma história sem fim. Porque não teve a pretensão de estabelecer um ponto final na era cristã, mas sim as reticências que designam a continuidade e os efeitos ecoando de um poder sobrenatural, de um poder que emana de um nome que é sobre todo o nome e que transforma a vida de todos aqueles que, em crendo, o veem, o contemplam. O livro de Atos começa com uma narrativa que conecta a primeira carta à segunda, ou o Evangelho ao livro de Atos. O mesmo autor, com objetivos um pouco diferentes, mas com a mesma essência. Jesus mudou a minha vida. Provavelmente Lucas era um gentio, e talvez, segundo alguns estudiosos arqueológicos da Bíblia, o único gentio que escreveu um livro do Novo Testamento. O que surpreende para mostrar e revelar o alcance ilimitado, transfronteiriço do Evangelho de Jesus. E Lucas, então, faz uma conexão entre a primeira e a segunda carta a Teófilo, trazendo aquilo que é comum, o último encontro de Jesus com os seus discípulos. Diz assim o livro de Atos, na sua introdução, quando narra os últimos momentos de Jesus para introduzir os efeitos deste poder sobrenatural do nome de Jesus sobre aquela geração. Atos 1, de 1 a 14, diz assim: fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles como muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando-lhes das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhe respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir.
Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que ficava perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. E unidos todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Lucas é preciso, Lucas é contundente, e Lucas é precioso nas narrativas que fez, tanto na sua primeira quanto na sua segunda carta. Ou como ele mesmo chama neste texto, neste relato, talvez na sua versão, neste tratado. Ou seja, Lucas não teve a pretensão de escrever um livro, mas sim de relatar e testemunhar quem Jesus é e o que ele faz na vida daqueles que nele creem. E agora, conectando as duas narrativas, a dos evangelhos e agora a história dos primeiros cristãos, ele retrata aquilo que foi a força motriz, o poder inicial, o dínamos, que fez concatenar tudo. E agora tudo vai funcionar de maneira perfeita, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, a partir de agora, quando Jesus disse: a partir do momento em que vocês receberem o Espírito Santo, tudo vai acontecer. Um processo se desencadeará, e até os confins da terra saberão quem sou eu. O poder de Cristo ressurreto nos move nesta direção, do poder do Espírito Santo fazer de nós testemunhas. E que, na verdade, a palavra testemunhas aqui no versículo 8 é a mesma de mártires. No grego é exatamente a mesma palavra, ou seja, o que Jesus Cristo quis dizer foi muito mais profundo do que apenas alguém que testemunha de algo que viu. É literalmente alguém que está disposto a morrer. Por isso não se pode considerar a ressurreição como um mito ou uma fábula, porque ninguém morre por uma mentira. E ao longo da história, temos fatos, relatos e registros incontestáveis, como mesmo Lucas se refere, de que nesses mais de 2000 anos de movimento de Cristo na humanidade, homens e mulheres entenderam a importância de estarem totalmente entregues ao poder que há quando vemos Jesus. O poder da visão. Esse texto nos apresenta 3 fundamentos essenciais, ou 3 consequências claras do que resulta na vida daqueles que veem Jesus. Primeiro, o poder da visão de Jesus nos dá condições de viver o tempo de Deus, de esperar o tempo de Deus e de engrandecer o nome de Deus no tempo dele. Lucas inicia a sua narrativa dizendo que naquele último momento de Jesus com seus discípulos, reuniu-os e acrescentou algo que não está nos evangelhos e em nenhum outro lugar. É interessante isso porque, devido às fontes que os autores usavam, relatos, testemunhas que ouviram, talvez outra carta, Marcos como tendo sido o primeiro evangelho, e depois compartilhando com os outros, um ouviu uma coisa, outro chamou a atenção de outra. É interessante como Paulo, quando retrata a última ceia, no primeiro texto de 1 Coríntios 11, ele relata algumas palavras que não encontramos nos evangelhos. E agora também há aqui um diálogo que os evangelhos não falam, em que os discípulos teriam perguntado para Jesus: até quando vamos ter que esperar tudo isso acontecer? Quando? E Jesus então diz para eles: não é dado a vocês o saber o tempo e as eras, mas a autoridade do Senhor virá sobre vocês. A palavra-chave neste início desta narrativa é esperem. O versículo 3 diz que Jesus reuniu-se com eles, depois de ter sofrido, de ter revelado toda a glória do reino. E no versículo 4 vai dizer que Jesus os reuniu e disse para eles: esperem a promessa do Pai. Nós somos humanamente e naturalmente ansiosos por respostas. Foi isso que levou os discípulos, alguns deles, a até pensarem em desistir. João 21 diz que Pedro reuniu-se com seus outros amigos discípulos
O pastor Fabrício trouxe uma excelente mensagem domingo passado sobre esse texto, quando Pedro, frustrado pela demora, diz para os seus irmãos e amigos: vamos pescar. Esse negócio de fazer da gente pescador de homens não está dando certo. Vamos voltar para o barco, vamos jogar as redes. Esperar não é do homem. Nós somos imediatistas, nós somos apressados, nós somos ansiosos. E Jesus disse para eles: esperem. Eles deveriam aprender a disciplina mais essencial da confiança e da esperança em Deus. Calma, as promessas de Deus irão se cumprir. O livro de Atos, portanto, mostra que valeu a pena esperar. E sempre vale a pena esperar o tempo da colheita, o tempo da manifestação do poder, a resposta de Deus, as promessas de Deus se cumprirem. A demora nos frustra. A dor e a amargura muitas vezes nos causa feridas profundas. Nós não sabemos esperar. Para aqueles discípulos já foi difícil demais esperar 2 dias da ressurreição. E mesmo depois de terem visto Jesus ressurreto, estava difícil aguardar tudo começar a acontecer. Já se passaram 40 dias. E depois de 40 dias, mais 50 dias até o Pentecostes. E o tempo vai passando, e o tempo vai se estendendo, e nada acontece. Jesus então diz para eles, e isso ficou registrado, porque Lucas soube o quanto isso foi importante: esperem até as promessas do Pai se cumprirem. Esta mensagem é para nós hoje também. Quando vemos Jesus, quando cremos nele e quando temos uma experiência com ele, sabemos esperar. Esperar o tempo de acontecer. Esperar, como disse Mário Sérgio Cortella, não do verbo aguardar, mas do verbo esperançar. Porque mantemos viva em nosso coração a certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aqueles que veem Jesus com os olhos da fé sabem esperar o tempo de acontecer. Mais adiante, o texto nos ensina no versículo 8 que quando Jesus reuniu-os e deu-lhes a grande comissão, novamente aqui uma narrativa um pouco diferente da dos evangelhos, para mostrar a riqueza da lembrança, a riqueza dos efeitos, a riqueza dos relatos. Jesus incluiu aqui a especificação dos níveis geográficos e de abrangência do evangelho anunciado, tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A missão completa, o alcance, a abrangência ampla do evangelho. Mas ele diz, tudo isso vai acontecer pelo poder do Espírito que vai descer sobre vocês. Ao dizer isso, diz o texto, que os discípulos olharam e viram Jesus sendo elevado aos céus. E foi tomado e abraçado pelas nuvens. E o texto diz que enquanto eles olhavam para o alto, 2 homens, 2 anjos apareceram a eles e disseram: por que vocês estão olhando para o alto? Aquele que vocês viram subir irá descer com a mesma glória. O poder de ver Jesus nos faz compreender que tudo acontece pelo poder que há no alto. Esta é a grande diferença da esperança que temos no Cristo vivo, no ressurreto. Porque pouco ou nada se explica na horizontalidade. A experiência com Jesus é algo sobrenatural, é algo inexplicável, e como diz o apóstolo Pedro, é indizível, não há palavras que possam expressar ou registrar com precisão o que Cristo faz em nós, mas é uma realidade que nós não conseguimos conter, pois é o poder que vem do alto. Não se explica nesta dimensão, não há equações matemáticas, não há teses filosóficas, não há preposições literárias que consigam fundamentar com perfeição aquilo que acontece no interior daqueles que olham para Jesus, naqueles que creem em Jesus, e na diferença e na transformação que Ele opera em nós. Quando entoamos uma canção, como acabamos de ouvir no dueto, que nos transforma e nada mais faz sentido diante daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Não importa o mal que eu fiz, Ele me transformou. Qual é a ciência que explica isso? Qual é o conhecimento comportamental que pode dissecar isto de uma forma inteligível e racional? É o poder que vem do alto.
É o poder que vem de cima. É a ajuda que vem do alto. Porque é de lá que emana a autoridade, é de lá que emana o conhecimento, é de lá que emana a sabedoria e, acima de tudo, é de lá que emana a força que sustenta este poder de continuar transformando pessoas. Quando vemos Jesus, desencadeamos um processo de poder que vem do alto, do trono da graça, que não se explica, mas que continua todos os dias transformando pessoas e corações que se curvam diante de Cristo. Este poder que vem do alto continua disponível para todo aquele que crê. Para você, nesta manhã, que também precisa e deseja ver Jesus. Creia nele, e então verás. Creia, e descerá do alto poder sobre você. Poder de glória, poder que transforma. E por último, este poder de ver Jesus nos faz ver os outros, nos faz ver o mundo à nossa volta. É maravilhoso pensar que este poder que Deus deu por meio do seu Espírito aos discípulos e à Igreja de Cristo, não é um poder para fazer maravilhas e sinais para tornar o nosso nome conhecido. É para sermos testemunhas. E como eu disse, literalmente a palavra testemunha aqui, mártires. Consequentemente, é entender que, contraditoriamente, o poder do Espírito Santo é para nos dar coragem, para, se preciso for, morrer. Como Estevão, ao morrer, contemplou os céus abertos e deu glória a Deus. Como aqueles cristãos no Egito, que, em sendo decapitados e fuzilados, deram glórias a Deus. Como aqueles jovens na universidade queniana, que apenas por amarem a Jesus, foram fuzilados, feridos e amontoados como carne de açougue no refeitório daquela faculdade, mas dando glórias a Deus. É poder para morrer dando glória a Deus. E enquanto não morremos, viver para a glória de Deus. Por isso eles voltaram para Jerusalém, para dar início a um processo desencadeado de transformação. Eles já estavam iniciando em obediência. Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas pelo poder que vai descer sobre vocês do Espírito Santo. E vocês irão de Jerusalém à Judéia e também a Samaria até os confins da terra. Por isso eles voltaram para Jerusalém. O poder de ver Jesus nos move a obedecer, nos move a cumprir a missão. Ninguém que vê Jesus pode ficar no lugar onde está. Ninguém que vê Jesus pode permanecer no mesmo estado que está. Então os discípulos voltam para Jerusalém e encontram-se com os outros. A vida cristã é essencialmente comunitária. O poder de ver Jesus torna-nos responsáveis uns pelos outros. A vida cristã não é algo que se vive sozinho, não é algo individualista. O poder da visão de Jesus em nós não nos isola, mas nos agrupa, nos ajunta para sermos ainda mais fortes. E curiosamente, o versículo 13 diz que eles se reuniram num aposento superior, o chamado cenáculo, dentro de casa. Não foram para o templo de Jerusalém, não era a hora ainda. Não se preocuparam com multidões ainda. Não se preocuparam com ginásios fechados e grandes concentrações e caravanas de evangelização, não. Reuniram-se em casa, porque tudo começou com oração, diz o versículo 14. Dedicavam-se à oração, porque o poder da visão nos leva para o mundo, nos leva a importarmos-nos com os outros e nos leva, finalmente, a depender exclusivamente da oração. Versículo 14 termina esta perfeita transição entre o que está por vir. Ou seja, é a narrativa do intervalo. Jesus morreu, foi ressurreto, e depois da ressurreição esteve com seus discípulos várias vezes, até que finalmente foi levado aos céus, e nunca mais foi visto em carne e osso. Mas porque ele foi visto, ele continuou transformando vidas e transforma até hoje. E agora, eles aprenderam que é pelo Espírito, que é pela oração, e é juntos que se faz a obra.
E agora, a partir do versículo 15 em diante, até o final do capítulo do livro de Atos, vamos descobrir e vamos aprender uma maravilhosa história sem fim. Muito mais do que Atos dos Apóstolos, bem como muito mais do que Atos do Espírito Santo, o livro de Atos dos Apóstolos retrata os atos do povo de Deus, movido por um poder. Eles creram, e porque creram, viram a Jesus. E porque viram Jesus, nunca mais foram os mesmos. O poder de esperar, o poder que vem do alto, o poder de se importar com os outros, a ponto de nos, se preciso for, levar à morte, para que o amor de Jesus seja conhecido. É o que essa geração continua esperando. É o que essa geração continua aguardando. Um povo que sabe esperar. Um povo que sabe de onde vem o seu poder. Um povo que sabe viver, movido pela oração, pelo ajuntamento, o poder de Deus que opera em nós. O poder de ver Jesus. Creia e veja Jesus. E ao ver Jesus, sua vida nunca mais será a mesma. É o que o livro de Atos vai nos contar nos próximos domingos. Ele vai nos ajudar a ver o que ver Jesus faz na nossa vida. Pai querido, obrigado, porque ao vermos Jesus, nossos olhos espirituais contemplam uma glória incomparável, contemplam uma esperança que não decepciona. Os nossos olhos espirituais são movidos e tomados por um poder que nos toma por completo e que nos leva de forma entusiasmada a viver todos os nossos dias, para que a Tua glória seja vista em nós. Obrigado, Senhor, porque cremos, movidos pelo Teu Espírito Santo, podemos contemplar. E hoje podemos amar aquele, ainda que a quem não tenhamos visto, mas aquele que tem feito uma boa obra em nós, Teu Filho Jesus. Obrigado, Pai, porque ao crermos, vemos, e ao vermos, vivemos. Ajuda-nos, Pai, a viver para a Tua glória. Ajuda-nos, Pai, como Teu povo, a fazermos o Teu nome conhecido nesta geração. E que sim, não fique adiado, não fique para depois, mas seja o nosso compromisso, seja o meu compromisso, viver o poder para testemunhar, viver o poder para a Tua glória neste tempo, por onde formos, seja aqui nesta nossa Jerusalém, alcançando a Judéia, indo até os samaritanos, e quando for preciso, aos confins da terra, para que todos saibam a glória que há no nome do Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, por esta bênção que temos, de alcançados e transformados pela Tua graça, podermos agora tornar outros conhecedores do Teu amor. Em nome de Jesus, nós suplicamos que a Tua bênção seja derramada sobre cada um, de tal maneira que os nossos olhos espirituais continuem contemplando e vendo a glória eterna que há no nome do Teu Filho. E isto continue nos movendo a testemunhar, a, se preciso for, morrer, para que o Teu nome seja exaltado em nós, para que esta história nunca termine, até que Cristo volte e todo o Teu povo seja colocado na glória eterna nos céus. No nome de Cristo, vivo, ressurreto, é que nós oramos. Amém e amém. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor, adorando ao Cristo que saiu da sepultura, e no 140 ordinário para o culto cristão. A morte não o derrotou, o pecado não o destruiu, mas ele venceu, porque ele saiu da sepultura e triunfou com glória, honra e louvor. Por isso nós declaramos, aleluia, ele ressurgiu.